Fala, meu sétimo ano. E aí, tranquilo? Tudo certo? Tudo em ordem? Bom, primeiro, antes de tudo, tem trabalho para entregar, tá? Tava no portal, a cruzadinha. Era para entregar até hoje, sexta-feira. Teve uma galera aí que não mandou foto ainda. Então, eu vou dar prazo até segunda. Manda foto da cruzadinha. Vale ponto, tá? Em cima de equações primeiro grau. Hoje nós vamos entrar em um assunto novo, que são inequações de primeiro grau. Aí você vai pensar assim, pô, agora que eu não vou aprender nada mesmo. Se com a equação já estava difícil, imagina com a inequação. Agora já era. Bem, relaxa, calma, é tranquilo. A maneira de resolver a inequação de primeiro grau é bem parecida com a equação de primeiro grau, tá? Só muda um detalhezinho e nós vamos ver agora por que é preciso mudar, tá? O grande detalhe é algo que nós aprendemos já no quarto e no quinto ano, que são os sinais de maior e menor. Vou passar para cá para a gente ganhar mais espaço no quadro. Ó. Vou ficar meio cortadinho, mas o importante é que o quadro vocês irem acompanhando. Esse sinal aqui abertinho para um lado ou abertinho para o outro, nós aprendemos lá no início que é maior ou menor, certo? Conhecer esses sinais aqui é fundamental para resolver as inequações de primeiro grau. Vamos visualizar por que é importante? Trouxe um exemplo aqui para vocês, que é o exemplo que está no livro de vocês, tá? Eu dei uma resumidinha, trouxe para colocar aqui para a gente entender por que é importante, por que surgem as inequações. Não é algo que alguém inventou do nada, não, tá? Vamos aqui para a questão. Imagina aí que a gente tem um colega chamado Alex e ele deve R$ 1.800, tá? E aí ele trabalha com instalação de ar condicionado. Cada instalação de ar que ele realiza, ele cobra R$ 240, certo? Então ele deve 1.800, cada instalação que ele realiza, ele cobra 240. Então o livro perguntou para a gente quantas instalações serão necessárias ele realizar para ele pagar o que ele deve, certo? Então ele deve 1.800, cada instalação ele cobra 240, e o livro quer saber quantas instalações ele vai precisar fazer para ele pagar o que ele está devendo. Aqui eu coloquei as informações que a gente tem, daquele mesmo esquema que eu ensinei para vocês aí, que eu disse para vocês que facilita a nossa vida. Ele deve 1.800, ele cobra 240 e ele quer saber aí quantas ele vai fazer, certo? Aqui eu armei a nossa continha, tá? Então, de cara a gente olha e fala assim, poxa, aqui caiu uma equação de primeiro grau. Tem o x, tem os valores, vai ser moleza, tá? Armei 240 vezes x, por quê? Porque eu sei que eu preciso saber quantas ele vai fazer. Então, se ele fizer duas vezes 240, vai dar quanto? 480. Ele consegue pagar? Não consegue. 3 vezes 240, vai dar quanto isso aqui? 720. Ele consegue pagar? Não consegue pagar, certo? Então, é uma multiplicação. Eu não sei, eu preciso achar um número, mas não tem como eu ir testando todos. Então, eu coloquei o x aqui, ó. 240 vezes x tem que ser igual a 1.800. Beleza? Bom, a gente sabe que vai passar número para um lado, letra para o outro, né? X para um lado, número para o outro. X ficou na frente, 240 vai passar para o outro lado, está multiplicando, vai passar dividindo. Então, x igual a 1.800 dividido por 240. X igual a 1.800 dividido por 240 dá 7,5. Aí você vai falar assim, beleza, respondido. Se ele realizar 7 instalações e meia, ele vai conseguir pagar a dívida. Beleza? Moleza, né? Não. Alguém instala meio ar-condicionado? Você já imaginou? O cara chegou na sua casa e falou assim, vim fazer uma instalação de ar-condicionado aqui. Beleza, instalei metade e fui embora. Não existe instalar 7 ar e meio, certo? Ou você instala 7, ou você faz 8 instalações. Não tem como o cara fez 7, aí ele chega na sua casa e fala, vou instalar só a metade. 7,5. Não dá. Ou ele faz 7, ou ele faz
8. Certo? Por isso que entra aí na equação de primeiro grau. Vamos visualizar o porquê? Bom, então nós vimos que x igual a 7,5 é impossível, tá? Por quê? Porque não tem como ele instalar 7 ar-condicionado e meio, 7 ares condicionado aí e meio. Não tem como ele fazer 7 instalações e meia. Isso é impossível. Ou ele faz 7 ou ele faz 8. Professor, mas o resultado deu 7,5. Então como é que fica? Tá? Vamos imaginar que a gente tenha colocado assim, ó, x, tá? Esse sinal 7,5, certo? Aí por que é fundamental conhecer os sinais? Esse sinal é de maior ou menor? Hein? E aí? Aí eu te dou uma dica. O sinal é sempre aberto para o maior número, tá? Ele vai estar sempre aberto para o maior número, ok? Então aqui ele está aberto por 7,5. Significa que o x menor que 7,5, certo? Beleza? Se tiver assim, ó, é isso que significa. Ele está aberto por 7,5, então significa que o 7,5 é maior do que o x. Ele está sempre aberto para o maior. X é menor do que 7,5. Tá certa a questão? Não. Por quê? 7,5, x é menor do que 7,5, 7,5 é maior do que x. Beleza. Então, se x for 6, ele consegue pagar o que ele deve? Não consegue, né? Se x for 5, ele consegue pagar o que ele deve? Não consegue. Então, x não pode ser menor do que 7,5. Certo? 7,5 eu já vi que é impossível. Ninguém consegue fazer 7 instalações e meia de um ar. Pode fazer 7 ou pode fazer 8. Se ele fizer 7, ele consegue pagar? Não consegue. Você pode até tentar. Vamos ver. 240 vezes 7. 7 vezes 0, 0. 7 vezes 4, 28. Vão 2. 7 vezes 2, 14. Com 2, 16. 1.680. Ele consegue pagar o 1.800? Não. Então, x não pode ser menor do que 7,5. Porque se x for menor do que 7,5, o nosso colega Alex não vai conseguir pagar o ar-condicionado. Não vai conseguir pagar a dívida que ele tem. O ar-condicionado ele trabalha instalando. Ele não vai conseguir pagar a dívida que ele tem. Então, x não pode ser menor do que 7,5. X precisa ser maior do que 7,5. Agora está certo. Por que está certo? Porque ele está aberto por x. E eu não coloquei para vocês aqui, não falei para vocês que o sinal é sempre aberto para o maior. Então, olha aqui, ó, x é maior do que 7,5. Beleza? Então, se x é maior do que 7,5, vamos ver, ó, 8. Vamos ver se ele fizer 8 instalações, se ele consegue pagar o ar. O ar não, né? A dívida. Se ele fizer 8 instalações, ó, 240 vezes 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 4, 32. Com 3. 8 vezes 2, 16. Com 3 que foram, 19. 1920. 1920 paga 1.800, que é o que ele deve? Paga, não paga? Então, se x for maior do que 7,5, ele consegue pagar a dívida. Então, aqui está correto. Certo? Então, é por isso que surge a inequação de primeiro grau. Tá? É quando é impossível fazer a igualdade. Tá? Por quê? Porque não tem como, nesse nosso exemplo, alguém fazer 7 instalações e meia de ar-condicionado, ok? Então, ou vai ser 7 ou vai fazer 8. Se fizer 7, é menos do que 7,5, não paga a dívida. Então, não pode ser x sinal de aberto para o 7,5. É impossível. Tem que ser x
sinal de aberto para o x para mostrar que x é maior do que 7,5. Ok? Se x é maior do que 7,5, ele consegue pagar a dívida dele. Ok? Bem, então aqui é o exemplo de onde surge a inequação de primeiro grau. Tá? Quando as igualdades são impossíveis. Então, ao invés do sinal de igual, nós vamos usar o sinal de maior ou menor. Certo? Vou colocar um outro exemplo agora, só com as questões. Agora vocês já viram a importância da inequação de primeiro grau, da onde ela surge, por que ela surge. Viram a importância de conhecer os sinais da matemática. Vocês vão ver ainda no outro exemplo aí, que tem mais um sinal que vai entrar. Tá? Sinais que a gente aprendeu lá no 5º ano, no 4º ano. Tá? Então, é fundamental que vocês saibam isso aqui. Ó. Por quê? Se numa questão tiver assim, ó, marca a opção verdadeira. X para cá e 7,5. Ou x para cá e 7,5. Se você não souber que está aberto sempre para o maior, você vai ter que chutar. E aí já era. Então, vai fazer a continha, precisa conhecer a regrinha dos sinais aqui, tá? Os sinais matemáticos, né? Para a gente poder chegar na solução correta. Tá? Então, continua aí, para a gente ver um outro exemplo, agora sem problema, só com o cálculozinho da inequação. Vem comigo. Bom, então agora eu trouxe para vocês aí dois exemplos, tá? Que não estão diretamente ligados com nenhum probleminha. São só as questões mesmo, tá? As inequações para a gente resolver. Primeiro detalhe é, tá? Antes da gente entrar em algumas regrinhas específicas das inequações, tá? Primeiro é importante a gente conseguir diferenciar a equação da inequação. A equação, ela é sempre que tiver o sinal de igual. Então, por exemplo, 3x igual a 24. Isso é uma equação. Se tiver assim, ó, 2x menor do que 14. Isso é uma inequação, porque é o sinal de maior ou menor. Então, se tiver igual, equação. Se tiver maior ou menor, inequação. Ok? Fora isso, a resolução é bem tranquila, porque é muito parecido. Letra por letra para um lado, número do outro. Certo? Bem, coloquei aqui os exemplos, vamos lá. Primeiro a gente tem 20x menos 16 maior porque está aberto para cá, do que 3, abre parênteses, 4x mais 8, fecha parênteses. Tá? A gente sabe que sempre que tem o parênteses, a gente precisa resolver primeiro o que está dentro dos parênteses. Então vamos resolver aqui. Bom, vou manter o 20x, o menos 16, maior. Vamos resolver? Eu já coloquei até para vocês, ó, com a setinha, porque a gente sabe que quando tem essa multiplicação, a gente precisa multiplicar quem está fora por todos os números que estão dentro do parênteses. Então vamos multiplicar. 3 vezes 4x vai dar 12x. Mais 3 vezes 8 vai dar 24. Certo? Vamos continuar aqui. Bom, resolvemos o parênteses. Agora a gente olha e fala assim, tem gente no lugar errado. Tem número na parte das letras e tem letra na parte dos números. A gente vai precisar trocar. Então vamos bem passo a passo. 20x, vou passar o 16 para o lugar certo. É maior do que 12x mais 24. 16 passa para lá e inverte o sinal. Bom, 20x é maior do que 12x, mais 24 ali, mais 16, né? 24 mais 16 vai dar 40. O 12x está no lugar errado, não está? Ele está no lugar dos números, mas ele tem uma letra, então ele vai ter que vir para frente. 20x menos 12x é maior do que 40. 20x menos 12x vai ficar 8x é maior do que 40, certo? O 8 está no lugar errado, vai passar para o lugar certo. X é maior do que 40 dividido
para 8, ok? X é maior do que 40 dividido para 8 é 5. 5 vezes 8 vai dar 40. Então, x é maior do que 5. Tá? Se na questão tiver assim, x pode ser 4? Não. X pode ser 3? Não. X pode ser 7? Pode. X pode ser 8? Pode. X precisa ser maior do que 5. Agora vem um detalhe. Se tiver assim a questão, ó. Lá, marque se é verdadeiro ou falso. X pode ser 5. X pode ser 5? Não. Por que não? Porque x tem que ser maior, prestem atenção, ó, maior do que 5. Então ele não pode ser 5. Ele tem que ser 6, 7, 8, 9, certo? Ele tem que ser maior do que 5. Aí agora tem a pegadinha dos sinais. Por isso que a gente começa falando dos sinais. Qual é a pegadinha dos sinais? Vou explicar para vocês já naquele outro ali. Tá? Continuem comigo aí, vem comigo. Vamos lá. Prestem atenção na diferença dos sinais, tá? Aqui é o maior, tá vendo? Maior ou menor é só essa setinha aqui, tá? Olha esse daqui. Tem o sinal de maior ou menor com o tracinho embaixo. O que isso significa? Significa que esse sinal aqui é maior ou igual, certo? Então, nesse outro exemplo aqui, ó, x tem que ser maior do que 5. Se tivesse o tracinho aqui embaixo, ó, ele poderia ser 5, tá? Por quê? Porque ele tem o tracinho embaixo, então ele pode ser x, pode ser maior ou igual a 5. Olha o tracinho embaixo, tá? Nesse caso aqui, ele não tem tracinho, então ele tem que ser maior. Ele não pode ser 5. Tem que ficar ligado, sempre que for questão com opções, primeiro detalhe é ficar ligado no sinal, tá? O sinal vai ser sempre maior e menor, tá? Dica, aberto sempre para o maior. Então, tá aberto para o primeiro, significa que o primeiro é maior. Se estiver aberto para o segundo, significa que o segundo é maior. Aprendemos lá no 5º ano. Aí aprendemos também lá no 5º ano que se tiver o tracinho embaixo, pode ser maior ou igual. Então, precisamos ficar atento nisso daí, tá? Por quê? Porque se cair aqui assim, ó, tem que ser maior do que 5. Se tiver o tracinho, ele pode ser maior ou igual a 5. Então, eu preciso prestar atenção nesse sinal. Vamos aqui para essa nova aqui, que além desse sinal diferente, tem uma outra regrinha que a gente vai ver lá no final, tá? Bem, 3x menos 15 é maior ou igual a 4x mais 16. Vamos lá? 3x menos 15 maior ou igual a 4x mais 16. Tem gente no lugar errado. Vai ter que passar para o outro lado. Então vai ficar 3x, certo? É maior ou igual a 4x mais 16. O 15 passa para lá e inverte o sinal, mais 15. 3x é maior ou igual a 4x. 16 mais 15, quanto que dá? 31. Agora o 4x está no lugar errado, vai passar para cá. 3x menos 4x é maior ou igual a 31. Certo? Bem, vamos lá. Se você tem 3x, tá? Imagina, você tem 3x, certo? E perde 4x, você consegue pagar? Não, né? Você fica com menos 1. Então, ó, regrinha dos sinais. 3 menos 4 vai dar menos x. Certo? Se você quisesse colocar, poderia colocar até assim, ó, menos 1x. Como a gente não coloca um na frente,
vai ficar menos x, certo? Por quê? Porque 3 menos 4 é menos 1. Então, 3x menos 4x vai dar menos 1x, certo? Então, menos 1x é maior ou igual a 31. Beleza? Fechamos? Respondido? Aí entra a regrinha, tá? O x da frente, ele não pode ser negativo. Então, essa é a regrinha mais chata da inequação. Até aqui vocês perceberam que a resolução é igual. Um lado letra, do outro lado número, vamos passando, vamos chegando lá e tal. Tem que ficar ligado na resposta, interpretar o sinal para achar a resposta. Tudo isso molezinha. Agora é uma regra. Então, é preciso não só ter atenção, senão a gente erra feio, tá? O x não pode ser negativo. Então, quando o x dá negativo, a gente diz na matemática que a gente multiplica, tá? Multiplica por menos 1. O que isso significa, multiplicar por menos 1? Tá? Não precisa ficar multiplicando, tá uma dificuldade danada. Significa que nós vamos inverter o sinal, certo? Então, nós vamos inverter todos os sinais da nossa inequação. Vamos multiplicar, se a gente for multiplicar menos x por menos 1, vai ficar x. Esse sinal aqui vai virar para o outro lado. O mais 31 vai virar menos 31, certo? Então, quando a gente multiplica por menos 1, a gente inverte todos os sinais da nossa equação. Beleza? Tem que ficar atento só aqui. Quando o resultado dá x negativo, a gente precisa multiplicar por menos 1. Multiplicando por menos 1, a gente inverte o sinal todinho da nossa inequação. Ok? Então, fechamos esse assunto aí de inequação, porque ele é bem tranquilo, tá? A resolução é igualzinha da equação. Letra para um lado, número para o outro. O que tem que ficar atento? No sinal, porque o sinal não é de igual. Então a gente precisa ficar atento, porque muita questão tem a pegadinha. Principalmente nesse lance de maior ou igual, tá? Pode ser maior do que 5? Pode. Pode ser menor do que 5? Não. Pode ser igual a 5? Não. Se tiver o tracinho embaixo, já poderia. Então a gente precisa ficar atento aos sinais. E a outro detalhe para ficar atento, tá? É aqui no final. Se deu negativo, a gente multiplica por menos 1 e inverte todos os sinais da nossa inequação. Beleza? Vou chegar para cá, ó. Se vocês quiserem copiar, tá no livro até o exemplo, mas se eu não me engano, esse aqui até o livro veio com o exemplo errado. Começa com 16, começa com 15, depois eles acertam para 16. Então é legal dar uma copiadinha para ficar bem tranquilo para vocês, tá? Pausa o vídeo aí, copia. Bom, sétimo ano, abraço, tá? Continuem se cuidando. Sei que a matéria está ficando mais complicada, mas por que está ficando mais complicada? Porque vocês estão crescendo, então vem informações novas, equação, inequação, e daqui para frente, não vou mentir não, as coisas vão aumentando o nível. A vida é igual, na matemática é igual o joguinho de videogame, se passa lá primeiro mestre, segundo mestre, terceira missão, quarta missão, vocês já estão aí na 7ª missão. Então, cada missão vai tendo uma complicaçãozinha um pouco maior, tá? Mas não é difícil, vocês vão tirar de letra. Mandem o trabalho, tá? Tô esperando lá. Tchau, tchau. Abraço.